ao mesmo tempo que o Inácio deve, para jogar, não, para treinar, ao mesmo tempo que o Inácio deve treinar, acredito que aí bate naquilo que o Michel tá falando, mais gente ainda vai deixar o Paysandu, e lembrando que para esse jogo foram 20 relacionados, né? Então vão ter menos jogadores ainda daqui para frente. E para quem encontra o Márcio, para mim, não sei para vocês, mas lógico que para muita gente o resultado final é só o que importa e pronto, não importa a forma como você ganha. Para mim, eu avalio o treinador, sempre falo isso, bato na mesma tecla. Uma, conhecimento tático, outra, gestão de grupo e outra, relacionamento com a diretoria. Se o treinador preenche esses 3 requisitos dentro do meu clube, e ele pode preencher num clube e no outro não preencher, porque ele pode ter problema com a diretoria, pode ter problema com o grupo, né? O conhecimento tático, enfim, ou tem ou não tem, né? Então, tendo esses três requisitos, para mim, merece a permanência. E no caso do Márcio, esse ano no Paysandu, para mim, ele provou. Ele melhorou o time, ele conseguiu motivar esse time nessa reta final e as informações que eu tenho é que o Roger até tem ele como amigo. Então, problema de relacionamento com diretoria não é. Pode ser problema de confiança do Roger no amigo. Fala assim, esse meu amigo aqui não vai me ajudar muito, que é o que parece que está acontecendo, né? Mas foi a primeira atitude já tomada pensando no ano que vem, né? Então, o Márcio Fernandes... Pelo menos ano que vem já está começando. Vamos falar do Leão, senhoras e senhores, 11h16, é hora do Leão Azul. Remo. Melhores momentos já na tela para você, de Remo 1, Chapecoense também 1. Cara, mais uma festa insana da torcida do Clube do Remo, lá no estádio Baenão. O Remo tem um bom primeiro tempo, de novo, né? Caio Vinícius faz simplesmente um golaço. Sério, cara, aquela virada do Caio Vinícius foi gol de centroavante, e centroavante que tem muita qualidade. Deixou o zagueiro e tem centroavante que não sabe fazer gol assim não, é viu, verdade. João? Fez 1-0 pro Remo no finalzinho do primeiro tempo, só que no finalzinho do segundo, cara, o jogo tava ganho. O Remo tava fazendo uma coisa que fez muito bem contra o Atlético, que tava fazendo bem contra a Chapecoense também, que era fazer o quê? Tocar a bola, fazer o tempo passar, gastar o tempo, sem fazer cera, inclusive. O Remo não fez cera no jogo. Talvez tenha até faltado. Só o Marcelo Rangel uma vez. Mas eu digo isso porque o Remo, cara, tava tocando bola tão bem, a Chape já tinha até perdido força. Mas no último minuto do jogo, uma bola que sobrou na frente da área, o zagueiro que foi lá na frente não voltou, o Doma, ele chutou uma bola com o olho fechado. Que não foi consciente aquele chute, pelo amor de Deus. A bola bate em 2 jogadores do Remo e entra, cara, no contrapé do Marcelo Rangel, que nada pôde fazer. Remo 1, Chapecoense 1, pra calar o estádio. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando a gente tá vendo aí o lance do gol do Caio Vinícius, minha Nossa Senhora, que golaço. Foi a torcida incentivando, cara. Aqui no Pará, quando tem uma derrota como essa, Foi empate. é uma derrota. É uma derrota. O torcedor saiu ontem com sentimento de derrota. Se vaia. Mas a torcida não fez isso. A torcida incentivou o time mesmo depois de tomar esse empate, senhores. 1-1 placar final ontem à noite. Cara, foi um jogo aberto, foi um jogo que eu esperava que fosse o melhor jogo da Série B. E no primeiro tempo foi um grande jogo, sim. O Remo ele joga bem, mas não significa que ele dominou o primeiro tempo. O Chapecoense teve chances também de fazer gols no primeiro tempo. A bola aérea, que o Guto não respondeu, o Michel Anderson, foi uma arma que o Chapecoense usou muito. E era uma vantagem muito grande nos escanteios. Era absurdo. Quando a bola ia na segunda trave, só dava Chapecoense. Ela criou 3 oportunidades assim. E o Remo ele teve ali algumas chances que não viraram oportunidades de gol, ou seja, era uma bola que ficava o Pedro Rocha centralizado, o Nico no lado, o Diego no outro, mas o Remo não conseguia finalizar a jogada. Pedro Rocha pisava na bola, dava um passe errado, ou o Nico perdia a bola, ou o Diego acabava pisando, a Chapecoense, que marca muito bem, voltava para recompor. Então a transição do Remo não funcionou tão bem nesse jogo do jeito que funcionava nos outros, muito pela falta de tomada de decisão correta dos atacantes do clube do Remo, mas também pela boa marcação da Chapecoense. Não dá pra gente tirar os méritos do adversário. Tanto que a Chapecoense no final tá morta porque ela já não conseguia
correr, de tanto que ela correu durante o jogo como um todo. Então, para mim, uma das grandes diferenças desse jogo para os outros foi a tomada de decisão no ataque. Porque a gente até trabalhou aqui ontem à noite, eu e o Max, falando sobre isso, porque... Bom, a gente estava com resultado na mão. Sequência de jogos marcando gols com o Guto Ferreira. E boa parte fazendo 3 gols, 2 gols e tudo mais. Só que se a gente pegar os jogos com o Guto, só em um o Remo não tomou gol. Foi no 1-0 contra o Operário. Ou seja, o ataque funcionava para fazer os gols e a defesa estava sempre tomando um golzinho ali, só que não estava fazendo falta. Tomava um golzinho do Cuiabá, ia lá fazia um outro. Tomava um golzinho do Atlético, ia lá fazia um outro. Tomava o gol do CRB, fazia 3, 4, tomava um no final. Mas tomava esses gols, às vezes em momentos que o time baixava, e eu lembro muito bem, Remo e CRB, vitória 4-2, uma festa do caramba no Mangueirão, o Guto Ferreira já sendo, o Guto Fenômeno já sendo elogiado, e aí, eu não lembro se foi o Michel ou se foi o Rodolfo, mas perguntaram para o Reinaldo, e a primeira coisa que o Reinaldo fala é, isso o Remo ganhando o CRB 4-2, a gente não pode dar Rodolfo. Essa bobeira no final de jogo, Rodolfo, eu lembro a gente dessa. não pode tomar gol em final de jogo, então o Remo ele tinha consciência disso, e acabou acontecendo de novo, do Remo tomar esse gol. E um detalhe, o Remo ele até conquistou mais pontos do que perdeu nos gols no final. Mas quando se apanha, se lembra mais, né? Quando se toma o gol, se lembra mais. Mas é um ponto que chama a atenção. Mais uma vez, o Remo ele toma o gol, não à toa. Pode até falar, o cara chuta, bate em 2 e entra, foi um pouco de azar. Mas a forma como o Remo ele marca nesse último lance... Ele vai meio que afobado e deixa espaço pro cara chutar na entrada da área. E aí tu abre margem pro azar. Foi muita sorte da Chapecoense? Pra mim foi, cara. Porque pro cara chutar uma bola daquele jeito na entrada da área, a bola desviar em 2 caras e tirar o goleiro, é muito capricho. É muito capricho do universo, sabe? Mas o Remo teve uma postura até meio de se arriscar desnecessariamente com relação a adiantar aquela última linha de zagueiros, cara. Porque a Chapecoense, ela tem pelo menos 3 boas chances atacando, né, essa linha alta do clube do Remo. Em 2 foi impedimento. Na que valeu de verdade, se não é o Klaus e o Jorge, o gol tinha saído muito mais cedo, cara. E com muita justiça, porque a Chapecoense subiu a produção e o Remo tem que dar graças a Deus pela volta no Marcelo Rangel. Sim. Que o Marcelo Rangel ontem foi muito exigido e fez grandes defesas novamente, né? Impressionante, inclusive, a recuperação do Marcelo Rangel para voltar depois de uma cirurgia no joelho. Não era uma cirurgia das mais complexas, inclusive já a gente vai ouvir o Dr. Jean Clay sobre isso, mas era uma recuperação que ia ser um pouco mais demorado. O cara tava fora da temporada, pô. E se eu não me engano, foram 20 minutos de cirurgia. O Dr. Jean Clay até chegou a falar pro Abner naquela entrevista que justamente fez rápido para ver se diminuía o tempo de recuperação. E, cara, o Marcelo Rangel, mais uma vez, foi muito bem nessa partida. Um goleiro que não à toa é o melhor goleiro do Brasil hoje, em termos de volume de defesas, qualidade de defesa. É um cara que realmente defende muito. Não tem muito clean sheet, ou seja, jogos sem sofrer gols. Muito porque, de vez em quando, e com o Guto isso diminuiu também. Mas é um Remo que... O que eu quero passar é que... se o Remo estava ganhando o jogo, o Remo ia ganhar o jogo. Mas isso não significa que o Remo não sofreu no jogo. Isso não significa que a Chapecoense não criou no jogo. A Chapecoense criou muitas chances. E o Remo estava escapando. O Remo escapa contra o Atlético quando ele tem uma queda. O Remo escapa contra o Cuiabá quando ele tem uma queda de desempenho. O Cuiabá vai lá e só faz 1. O Remo até escapa do Paysandu. Quando o Remo tem uma queda de desempenho, toma um empate. O Paysandu perde a bola do jogo, o Remo vai lá e faz um gol. Mas nesse jogo contra a Chape, quando o Remo abaixou, ele não escapou. E aí, Michel, quero te ouvir também. Nos 7 jogos do Guto à frente do Remo, só não teve problema no primeiro, que foi contra o CRB, mas tomou o gol no final. Mas o restante, sempre no segundo tempo, o Remo tomou um sufoco. Ah, mas o adversário tem qualidade. Beleza, você sofrer em determinado momento do jogo no segundo tempo é normal. Até no primeiro tempo é normal. Agora, você não conseguir reagir e se tornar uma rotina, aí já me preocupa. Aí eu já não acho que foi pra tanto assim, porque principalmente o Pedro Rocha e o Hernandes chamaram o jogo pra si, no segundo tempo também.
Inclusive, no final do jogo, o Pedro Rocha ele botou um gás a mais ali no ataque, tentou acelerar o jogo, cria uma bela chance, cria várias jogadas sozinho, cria um chute da entrada da área que o goleiro da Chape faz uma grande defesa também por ali. O Remo, nos minutos finais, até teve condição de ampliar o placar. Mas era um jogo que a gente desenhava como aberto e que se provou dessa forma, né? Os Remo e Chape são duas equipes que gostam de atacar, que são até a objetivas. hora do VAR, o Remo estava parado no jogo. E o VAR foi Pois o quê? aí é que tá, o Remo sentiu um pouco mais Não, nessa cara, parte da partida. Não, o que você tá falando, beleza, no final o Remo conseguiu reagir e tal, mas foi depois do VAR. Parece que mudou lá alguma coisa, tanto que o Marcelo Rangel, ele faz uma reuniãozinha lá, o treinador lá, chama o pessoal para posicionar e tal. A própria Chape perde confiança nessa A Chape reta do perde jogo. o Giovani Augusto, né? E quando a Chape perde o Giovani Augusto e tira o Marcinho, cai muito, o jogo iguala novamente. Mas é mais por uma questão da Chape não ter a qualidade de manter a intensidade do que o Remo ter melhorado. E aí o Remo começa a ter espaço e sai do jogo. Agora, e dentro do Baenão, eu tive cuidado de hoje de manhã e falar com algumas pessoas dentro do Baenão, eles sabem que existe esse problema. Sim. Eles já estão cientes de que existe esse problema. De que o time volta desligado. Tanto que, no vestiário, a informação que me chega é todo mundo tentando pilhar os caras no vestiário para que eles não voltem do jeito que voltou nos últimos 5 jogos. Molenga, né? Parece que o time desliga, cara. E não é questão física. Não vem dizer que é questão física, porque não é questão Parece física. até um relaxamento, né? Se fosse questão física, o time não fazia gol no final, como já fez contra o Operário, fez contra o Cuiabá, contra o Paysandu e amassou o Paysandu. Depois que toma o gol, aí vai pra cima. Depois que o Paysandu perde a chance... Isso, aí o Remo cresce no jogo. Então não é questão física, é uma questão de dentro de campo. Questão... Mentalidade. Né? E essa mentalidade, o Guto tem culpa? Tem. Só que, ele não joga. E a galera questiona muito o tempo das alterações do Guto. Talvez o Remo sofra muito tempo antes dele mexer. Só que ainda assim dá tempo do Remo reagir, porque o Remo tem escapado, como você falou. Mesmo ele atrasando as modificações, o Remo tem escapado e os caras não conseguem resolver dentro de campo a parada. E aí essa culpa, para mim, vai um pouquinho mais para os jogadores do que para o Guto. E a tua pergunta, Michel, na coletiva foi mais ou menos nesse sentido, né? Dessas dificuldades que o Remo está enfrentando também, né? Cara, foi assim... criticar o Guto depois de 6 vitórias, eu até falei isso pra ele na última coletiva, é praticamente impossível, cara. O treinador que chega, muda a característica de um time, posiciona um time, coloca o time pra jogar bola, que o Remo hoje joga futebol. A gente vê o Remo jogando futebol, dá gosto de ver você ir pro jogo, você vê o Diego Hernandes indo pra cima, vê o Nico fazendo facão, enfim, dá gosto de ver o Remo jogar hoje. Hoje o torcedor, ele se vê representado dentro de campo. O Remo mudou a postura dele dentro de campo. Então criticar o Guto é muito difícil. Só que assim, o nosso papel é enxergar coisas e perguntar coisas que estão acontecendo. Cara, se o torcedor acha normal, pega os melhores momentos. Se o torcedor acha normal a quantidade de vezes que a Chape cabeceou dentro da área do clube do Remo, e não for perguntado isso, porque e o Guto vai responder, não, realmente a gente treinou, mas a gente não conseguiu resolver, ele vai botar a culpa no pessoal dele. E foi o que aconteceu, né? Aí perguntar, o time tá caído no segundo tempo, ele fala, eu tô falando todo o tempo no vestiário com os jogadores, a gente tá pilhando os caras estão voltando desligados. Ele vai botar a culpa nos jogadores, ele não tem que fazer isso. No final das contas, muitas respostas possivelmente seriam ele jogar contra ele mesmo, porque ele ia falar, a gente fez nossa parte, e lá dentro não foi. E aí a gente sabe que o treinador não vai falar isso. E a última parte da pergunta foi, eu nem perguntei isso, eu perguntei sobre o vestiário. Eu falei, como é que você vai trabalhar no vestiário esse período agora para tirar essa questão de receio, perdemos, empatamos no final e tudo mais. Aí eu falei, até porque não tem nada perdido, né? Lógico que não tem. É importante frisar isso aqui. O mundo não acabou porque o Remo empatou esse jogo. E ele pega essa frase e dá uma volta no mundo e tá certo ele. Porque eu tinha perguntado sobre neurociência e ele fez exatamente isso. Ele pegou uma frase, aproveitou o momento, tanto que no meio da resposta dele, ele cita, ele fala assim, e não é nada contra você.
Assim, eu sei que você fez a pergunta puxando por um outro lado. E tá tudo bem, tá tudo certo. Pelo menos para mim tá tudo certo. Ele fez o que ele deveria fazer. Agora que existe um problema, e se o torcedor não quiser ver, e muita gente está dizendo aí que o time tá caindo no segundo tempo, isso aí tem que ser perguntado. Vamos ouvir, o Guto, um trecho dessa resposta que ele deu pro Michel Anderson. Vamos lá, vamos conferir. Só que nós tivemos dificuldade contra um time que está, em termos de campanha, nos últimos 7 jogos, pau a pau com a gente. Ninguém está próximo dessa campanha. Então nós não temos que abaixar a cabeça para nada, muito pelo contrário. Nós temos que refletir o que a gente pode melhorar. Nós vamos ter aí 2 desfalques de cartão, jogadores importantes, mas nós temos que ter grupo. Nós temos grupo, temos que acreditar no grupo. Então, não é assim não. Não é assim não, peraí. Se a gente começar a pensar assim, a gente vai perder para nós mesmos. A gente segue firme e forte, vamos ajustar a equipe, né? E vamos para Novo Horizonte para fazer um jogo muito bom, fazer o nosso melhor jogo possível, buscar resultado lá. E o campeonato está sendo jogo a jogo, e nós vamos jogo a jogo para chegar. Ou a gente acredita, ou então joga a toalha. Tá aí, esse é o Guto Ferreira falando de que... E sabe o que foi engraçado? Na pergunta seguinte, ele cita que ele chega no vestiário e vê um clima de... Não sei se foi velório que ele usou a palavra, mas ele vê os jogadores para baixo. Que foi justamente isso que eu perguntei. Aí ele responde, né? Ele viu os caras e ele falou, epa, peraí, não é assim. Que era isso que eu queria ouvir dele, né? Como é que ele vai trabalhar isso daí. Enfim, faz parte, tá tudo certo. E ele, como treinador e comandante, que ganhou 6 jogos seguidos, tem mais é que fazer isso aí mesmo. Eu não esperava outra atitude. Cara, eu repito, até o que o Michel acabou de dizer, são 6 vitórias que ele conseguiu consecutivas, cara. Se o Remo tá na briga hoje é por causa do Guto. Lógico, sem ele dúvida. recuperou esses caras. Então, o Remo não perdeu o jogo. É claro que o gol tomado é um sentimento de derrota, mas o Remo conseguiu ali pontuar mais uma vez, né? Tá com 58 pontos. O Remo está a 3 do Criciúma, que é o primeiro time fora da zona. Tem que ver o que o Novo Horizontino vai fazer hoje. E se o Novo Horizontino vencer, fica 2, né? Iguala a campanha do Remo, tá? Vai a 58 também. Tira o Atlético, né? Tira o Atlético. Atlético 55. Tira o Atlético. Só não sei se pelo saldo de 6 gols. 58, né? Porque vai ter a mesma campanha aqui. Se o Novo Horizontino vai vencer, vai a 15 vitórias, 13 empates. Então ele teria que golear esse. Então não tira o Remo do G4. Se o Novo Horizontino